Boa noite a todos. Eu sou Paulo Silva, professor de História, professor Paulo Silva, que também aqui no canal fala a respeito de literatura. E hoje eu vou fazer o mesmo desabafo que eu fiz numa outra rede social, tá, gente? A respeito de uma injustiça cometida contra mim, que atingiu uma outra professora, numa das escolas em que eu ministro aula. O que ocorreu? Uma mãe, provavelmente desequilibrada, né? É o mínimo que pode ter ocorrido. Ela me acusou de estar dando aula de parada gay. Bom, em primeiro lugar, né? Se realmente fosse algo, né, relativa à aula, né, relativa ao meu trabalho como professor que estivesse no currículo, né? Por exemplo, falar a respeito de movimentos sociais, enfim, mais na área de sociologia ou filosofia, eu faria, né? Mas não faz parte do meu conteúdo, da minha atribuição como professor de história. Se houve algum tipo de menção a respeito desse tipo de coisa, não houve sequer uma aula, né? Como ela alegou num documento que ela pediu que a diretora da escola onde eu leciono falasse, né? Fizesse com que eu assinasse esse documento, enfim, o que por si só já se configura uma tremenda injustiça. Nesses 21 anos de magistério, gente, eu nunca vi algo parecido com isso, tá? Você ser acusado de algo referente a uma matéria, né? E a mulher ainda exigiu e disse que, né, isso não faz parte do meu trabalho como professor, né? Enfim, é uma afronta a qualquer liberdade de cátedra, né, por si só, e um total desconhecimento do meu trabalho, né, como professor. Enfim, então fica aqui o meu desabafo, dizendo que é uma coisa revoltante. Já não basta os baixos salários, né, que já são ridículos, né, se a gente for para pensar com relação a outras categorias profissionais de nível superior, o quanto que um professor estuda e tem que aturar, né, alunos mal criados, mal educados. Provavelmente essa filha aí dela também deve ser uma tremenda dissimulada, né? Porque passou para frente uma história provavelmente contada pela metade e a mãe acreditou, né? O que é por si só um absurdo, né? Se ela tivesse o mínimo, né, de vergonha na cara, ela viria até mim e perguntaria o que de fato ocorreu, né? Se é que ocorreu algo que ela está afirmando aí, né? Enfim, a tal da aula sobre parada gay, né? O que não tem o menor cabimento essa afirmação que ela fez, tá bom? Então é isso, gente. Infelizmente o vídeo de hoje não versou sobre nem história nem literatura, mas é como eu falei para vocês, aqui no canal eu falo a respeito de vários assuntos e também do trabalho de professor. Então, para você que está cursando agora e que me acompanha, né, cursando algum tipo de licenciatura, pense direitinho, tá? Somente se for na área de humanas, tá, gente? Tão desvalorizada nos últimos anos, né, pelos governos de modo geral, né? Por quê? Porque eles incomodam, né? A área de humanas é aquela área que incomoda porque fala a respeito de política, fala a respeito dos desmandos dos governantes, né? Fala a respeito de assuntos pertinentes à atualidade e que os políticos não gostam de comentar. Eles preferem jogar pra galera, né? Jogar no âmbito do populismo, no âmbito de misturas entre religião e política, né? Que eu pessoalmente abomino, né? Eu sempre falo que as igrejas não são locais de falar de política, né? Igreja é o local de rezar, né? Então a ideia do Estado laico, né? A gente tanto bate, né, nessa ideia de que está garantido na nossa Constituição, tá, gente? Que infelizmente a gente está vendo aí, né, um avanço perigoso das religiões querendo se imiscuir em áreas, né, por exemplo, a educação, coisa que eles não conhecem, não estudaram, não são versados, né? E nessa onda, infelizmente, né, da extrema direita no Brasil, casos como o provável, né, caso dessa mãe aí, que provavelmente está numa dessas seitas, né, de ultradireita, né, então ela perdeu completamente a razão, né, a visão que eu tenho, né, a percepção que eu tive desse episódio lamentável, né,
e que me deixou bastante chateado. Fiquei pensando no fim de semana, né? Se vale a pena realmente, né? Tudo isso, todo esse aborrecimento por tão pouco que eu recebo, tá bom? Então é isso, fica aí meu desabafo. Aqui, professor Paulo Silva, 21 anos no magistério, né? É a primeira vez que eu vejo tamanho absurdo, né? E eu ter que assinar ainda um documento, né? Quando que faltou aí talvez um pouquinho mais de companheirismo, né, por parte da direção da escola, né, a diretora da escola, né, o gestor da escola, seja quem for, ele tem que ter a ideia, né, de que ele é um líder. E como líder, né, ele tem que estar defendendo os seus, né, companheiros de trabalho, né, enfim, para que ele também esteja do lado dela quando a coisa apertar, né? Como aperta de todos os lados, tá bom? E é isso, gente. Até uma próxima, se Deus quiser. Me acompanhe aqui no canal do professor Paulo Silva. Aqui eu falo sobre história, literatura, atualidades e dificuldades, né? No trabalho como professor, tá bom? Até uma próxima. E é isso aí.